Cordiais saudações a todos os estimados internautas. Muito bom dia, muito boa tarde e também muito boa noite, não importa o fuso horário pelo qual estamos assistindo a essa dada altura. Hoje é quarta-feira e sendo quarta-feira nós prometemos que quarta e segunda-feiras seriam dias reservados à programação do Voz do Povo. Em primeira mão, gostaria primeiro de lamentar e tecer minhas condolências às 37 famílias que teriam perdido os seus adquiridos na passada segunda-feira, vítimas de acidentes de viação que teriam causado num único dia um acidente fatídico. Aliás, foram dois acidentes fatídicos. Em primeira mão, nós gostaríamos de dizer nossas sinceras condolências como a STV, como o canal que também se preocupa com os assuntos nacionais. Em seguida, também gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado sempre a nossa programação. Fique sempre conosco, acompanhe a nossa programação e vamos fazer este canal crescer. Agora, muito bem, voltamos ao que interessa e hoje não fugiremos da regra, voltaremos aos assuntos políticos, porque na verdade são os assuntos que marcam o país, os assuntos que marcam o país. Essa semana ficou marcada pela chegada do Venâncio Mondlane após a aprovação do seu partido aí, o Anamola, que está dando o que falar perante os internautas e perante os cidadãos moçambicanos. Na tela, ao lado na janelinha, pode deixar aí a ver a chegada do Venâncio, assim sendo recebido pelos seus compatriotas, pelos seus seguidores e por aqueles que apoiam a iniciativa do Anamola, assim como também das aspirações trazidas pelo Venâncio Mondlane. Aqui no aeroporto, conforme estão a ver aí na janelinha, era a chegada do Venâncio. Era a chegada do Venâncio, a antiga do Anamola. E agora vamos pegar os vídeos, vamos pegar os vídeos, para o vídeo e voltamos já já. Boa. Vamos sair para organizar aqui fora.
momento da chegada do presidente, primeira vez na pátria amada Moçambique, vai acentuando o hino nacional como sinal de respeito e de comemoração a este momento único da celebração do novo partido. O engenheiro Venâncio Mondlane é o presidente eleito pelo povo. Aqui está ele. Pode-se notar a alegria estampada na face. O povo moçambicano venceu. Ana Mola é mais do que um partido, é a moçambicanidade. Punhos para o ar, sinônimo de alegria. Muito bem, voltamos depois de acompanhar o vídeo do Venâncio a chegar a Moçambique. Acompanhamos ali a chegada do VM7 e a ser aclamado pelos seus. Já teve um momento de vênia para a entoação do hino nacional. Caríssimos internautas, permitam-me com toda a sinceridade, com toda a redundância, chapatear esse assunto que tem a ver com o nosso país, e também gostaria de lançar esta pipoca para vocês aí, essa batata quente, para que também possam comentar o que tem achado do cenário político atual. Que cenário nós teremos nos próximos dias? Que cenário nós teremos nas próximas semanas? Que cenário nós teremos nas próximas estações com este movimento aprovado, com esta iniciativa aprovada? E agora estão a ver, conforme podem ver na janelinha, a imprensa bem arredondada ao lado de Venâncio Mondlane para escutar o que ele estava ali a falar, o que ele estava ali a falar diante dos seus concidadãos, diante do seu público. Nós também estivemos ali sim, claro, porque também recebemos através dos nossos companheiros, dos nossos colegas de profissão, que também são jornalistas, e também nós nos sentimos honrados em ter essa informação para partilhar com todos vocês. Agora vamos acompanhar durante os próximos minutos, isso mais ou menos nos próximos 10 minutos, vamos acompanhar o discurso do Venâncio. É um discurso longo, mas nós acabamos reduzindo ele para 10 minutos, pegando aquilo que é essencial. Atenção, pegando aquilo que é essencial neste caso, para que vocês possam estar informados daquilo que ele acabou proferindo ali. Vamos chacoalhar o vídeo, vamos voltar daqui a nada. Depois do vídeo, vamos ao intervalo. Depois do vídeo, vamos ao intervalo. E depois do intervalo, voltamos para chacoalhar outros assuntos. Traga o vídeo e também mandamos a produção ao intervalo. Até já. Quando eu disser Ana Mola, vocês dizem Ana Malala, tá bom? Eu digo Ana Mola, vocês dizem Ana Malala, tá bom? Ana Mola!
Ana Mola! Ana Mola! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Uma salva de palmas bem forte para todos vocês aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos por terem aguardado aqui para me receber. Mas eu queria vos dizer uma coisa, é que o tempo em que fomos esquecidos, o tempo que parecia que nós éramos invisíveis, é um tempo que podemos dizer que começa a passar para o passado. Agora estamos a caminhar para uma era em que aqueles que no passado foram espezinhados, foram roubados, foram maltratados, escravizados, podem dizer que agora nós nos sentimos moçambicanos. É verdade ou não? O tempo em que era normal ver uma criança embaixo de uma árvore cheia de poeira, embaixo do frio, com fome, e ao lado da mesma escola está a passar um caminhão cheio de troncos para ir para o porto e para ir para um país qualquer, com negócios feitos com os dirigentes. Esse tempo, podemos dizer, que está a passar para o passado. O tempo em que a liberdade de expressão já era tabu, em que os órgãos de comunicação social, para sobreviverem, tinham que passar notícias encomendadas num comitê central. Vamos dizer que esse tempo está a passar para o passado. O tempo em que a liberdade de pensamento era um crime, a liberdade de pensamento era confundida como se fosse um crime, como se fosse um pecado. Esse tempo está a passar para o passado. O tempo em que é Moçambique, cheio de riquezas, sentado este povo por cima de milhões e milhões de reservas de gás, de petróleo, de ouro, de diamantes, de rubi. Mas esse povo que está sentado por cima dessa riqueza é um povo já não era pobre, era miserável. Esse tempo, vamos dizer, que está a passar para o passado. O tempo em que o povo moçambicano, quando tentasse protestar, o protesto era confundido ou era considerado terrorismo. Esse tempo está a passar para o passado. E ainda digo mais, se defender um povo for considerado terrorismo, se exigir que haja transporte condigno e não os homens serem encaixados num atrelado e serem puxados com um trator, se isso é terrorismo, então estou aqui eu, o chefe maior dos terroristas, e o terrorismo vai continuar. Então, queria agradecer imenso a todos vocês. Dizer que estamos a entrar numa fase em que vai ser preciso muita união entre os moçambicanos. É por isso que o símbolo, o logotipo do nosso partido é exatamente um punho cerrado, que significa união, coesão, coerência, solidariedade. Significa que entre os moçambicanos, se nós não estivermos fortemente conectados, se não tivermos a mesma visão, se não tivermos o mesmo foco, nunca venceremos. Então a união é fundamental, é o ponto principal. O segundo, meus irmãos, esta luta que nós temos não é, apesar de eu ser crente, acreditar em Deus, mas eu vou ser sincero, o que nós temos para a frente não é nada que vai cair do céu, é alguma coisa que vamos ter que conquistar. Então significa que temos que ser resistentes, temos que consentir sacrifícios muito graves que vêm aí à frente. Mas uma coisa que eu vou vos dizer, a vitória não é certa, não. A vitória é mais do que certa.
aproveito aqui também falar um pouco sobre o futuro. Nós ainda amanhã vamos ter a primeira sessão extraordinária da Comissão Executiva da Anamola. Onde vamos definir as linhas mestres, os pilares e as estratégias daquilo que vai acontecer para o futuro. O que posso adiantar aqui algumas coisas, é que nós vamos continuar a defender o povo acima do bolso. Nós vamos continuar a defender o povo acima dos interesses particulares. Nós vamos continuar a preferir morrer pelo povo do que morrer a roubar o povo. Nós vamos continuar a defender uma ideia que temos e vamos continuar firmes, que é a ideia de uma educação básica gratuita para os moçambicanos. Uma saúde básica gratuita para os moçambicanos. Nós não vamos descansar enquanto não garantirmos que 95% a 100% dos moçambicanos tenham direito e acesso à água potável. Nós não vamos aceitar e não vamos descansar enquanto não tivermos, muito brevemente, com o governo de Anamola, 100% da população moçambicana alfabetizada. Nós não vamos descansar enquanto os moçambicanos não sentirem, volto a repetir, não sentirem que eles são donos da sua própria terra. Nós não vamos descansar enquanto os moçambicanos não sentir que as riquezas que Deus deu de forma generosa a este país também se sentem no seu prato, no seu jantar, no seu matabicho, no seu almoço, no seu lanche. Enquanto isso não acontecer, a nossa luta continua, a nossa luta não para. Nós não vamos descansar enquanto tivermos um Estado. Nós não vamos descansar enquanto o Estado moçambicano e as suas instituições estiverem partidarizadas, em que o cartão de um partido valer mais que o BI. Nós não vamos descansar porque queremos despartidarizar o Estado moçambicano, remover tudo o que é célula do partido, hábitos do partido, reuniões do partido, varrer as instituições públicas, e o Estado é para servir ao povo, independentemente da sua cor partidária. Nós não vamos descansar enquanto não erradicarmos por completo a corrupção neste país. Os estudos que existem do Banco Mundial e de um centro de pesquisa moçambicano que chama-se IES, dizem que desde 1975 até hoje, só para a corrupção, o país perdeu 15 a 20 bilhões de dólares. Com 20 bilhões de dólares, nós teríamos a Estrada Nacional número 1, a ligar Ponta do Ouro até a Ponta Cabo Delgado. Com 15 bilhões de dólares, a LAM hoje teria pelo menos 15 airbuses. Com 15 bilhões de dólares, hoje, aqui na cidade de Maputo, você entrava no carro à vontade, era passear, quer ir para Baixa, quer ir para Esquelene, era só passar para aqui, passar para lá, 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 passar para aqui, passar para lá. Então é isso. Hoje, com 20 bilhões de dólares, hoje não teríamos nenhuma única criança. Quando chega o início do ano, Moçambique tem entre 2 milhões a 2 milhões e meio de crianças sem acesso ao ensino primário. Nós não teríamos uma única criança que fica em casa porque não há vaga, porque não conseguiu matrícula. Íamos erradicar tudo isso. Até hoje, não teríamos um país rico como o nosso, que tem a maior planície da África Austral, que devíamos ser exportadores de cereais, não só para a África Austral, mas para a África. Mas temos cerca de 2 milhões de pessoas, agora que falo, em risco de morrer à fome. Temos 23 milhões de moçambicanos que vivem abaixo do limiar da pobreza. Isto é, com abaixo de $2 por dia, não teríamos isso. Então, é isso que nós queremos trazer para Moçambique, é essa luta que nós queremos trazer para os moçambicanos, e nós não vamos descansar até fazermos aquele sonho que nós temos, que Moçambique, em 5, 10 anos, possivelmente,
Se nós tivermos Ana Mola no poder, Moçambique pode estar entre as 50 maiores nações do mundo. E isso é possível e é esse sonho que nós vamos perseguir. Agora, em termos políticos, meus irmãos, nós estamos a preparar fortemente. Em 2028 vêm as eleições autárquicas. Nós temos agora cerca de 5 municípios que estão com oposição. Esses 5 municípios que estão com oposição, queremos que se mantenham. Ainda, porque aí já não será oposição, já será a posição. Os outros municípios que estiveram a ser geridos com base na força do cano, com base no gás lacrimogêneo e nos blindados, queremos arrancar todos eles, limpar tudo. Quando eu fui à Serra de Gorongosa, quando estive na Serra da Gorongosa, o presidente da Câmara, quando me mandou, disse que vai lá concorrer na cidade de Maputo. Ele usou uma expressão que vocês conhecem. Ele diz, Venâncio, contigo, Maputo, vamos limpar. Então eu quero dizer uma coisa, com Ana Mola e convosco, 2028, os municípios todos, vamos limpar. Então, caros amigos, era isto que me cabia aqui partilhar convosco, dizer que nós estamos pela paz, que fique muito bem claro isso. Queremos fazer uma luta com base nos instrumentos legais que existem. E vocês viram, né? Até este momento nós fizemos história desde 2023. Só em 2023, quando nos candidatamos para a cidade de Maputo, submetemos 7 ofícios ao Conselho Constitucional, à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal Administrativo, que até hoje não tiveram resposta. Então nós sabemos fazer uso da lei e fazemos uso da lei até a corda arrebentar. Estamos disponíveis a fazer isso, porque temos jovens inteligentes, temos jovens muito comprometidos com o seu país, altamente patriotas, íntegros e querem lutar por este país até a última gota do suor e do sangue. E então, era isso que eu tinha a comunicar. Queria contar também com o vosso apoio, com a vossa ajuda, para que definitivamente este país possa se libertar dessas algemas que já estavam a passar a comer a carne, já a comer os próprios ossos do povo durante 50 anos. Então, chegou a altura de dizer Ana Malala! Todos nós esticamos, pois esticar também é cuidar da saúde. Mãe, estica mais, mãe! Só se for com a Zap, filha. E quando a subscrição acaba e o chitique ainda não caiu na conta? Não esquenta! Com Zap Estica, tu podes esticar por mais 3 dias. Envia uma SMS para o número 95100 com o texto Estica e o número do teu cartão Zap e fica ligado aos teus canais favoritos. Zap, a minha TV. Senhores, votamos após o intervalo, votamos após ali bebermos um pouco de água e ressarcir as energias para o dia de hoje. Caríssimos internatas, caríssimos amados, uma coisa que também gostaríamos de chapatear convosco com pormenor é o discurso do PM7. O PM7 proferiu ali um discurso no qual ele acaba prometendo algumas coisas que quando chegar o tempo em que o seu partido irá governar, muita coisa irá mudar. Na verdade, vamos analisar o país na perspectiva dos 50 anos. Estivemos sob a regência de um único elemento, não gostamos aqui de citar os partidos, de um único elemento, de um único sistema governamental. E do lado, como já dizia meu outro colega, não sei se progredimos ou também se regredimos. No tempo de Samora, dizíamos, por exemplo, Moçambique tinha aviões.
tínhamos avionetas, tínhamos ali as linhas aéreas de Moçambique a funcionar ao seu bom término. No tempo de Chissano, tivemos ali uma continuidade da melhoria naquilo que dizia-se ainda era convencer o povo moçambicano a caminhar nas veredas do partido no poder. No tempo de Kebusa, tínhamos ali um caso em que sofríamos, por exemplo, o transporte público a 5 meticais, a 7, depois fomos para 10 meticais, no máximo, atenção, no máximo, íamos até os seus 10 meticais, saíamos daqui para a cidade a esse preço. No tempo de Filipe Jacinto Nyusi, as coisas foram subindo e depois, o mais curioso, acabamos ali descobrindo as falcatruas das dívidas jucudas, acabamos ali descobrindo as lesões que o país estava a viver. Chapa disparou, combustível disparou, aliado a vários conflitos, guerras, entre outros assuntos, reclusões de terrorismo, e o país está assim. Hoje em dia, no tempo de Chapo, introduzimos ali o transporte de trator. Afinal, queridos amados, a pergunta que se nega a calar, que gostaríamos que também comentassem aí nos comentários, é a seguinte: o país, durante esses 50 anos, progrediu ou regrediu? Essa é a pergunta-chave. Será que o país progrediu ou será que o país voltou para trás? Noutros países de renome, já dizia o meu colega em alguns dos seus programas, noutros países de renome, os tratores servem para transportar animais, mercadorias e insumos agrícolas. Mas em Moçambique, meus caros, esses transportes, esses articulados via trator estão aí a funcionar para o transporte de pessoas. Está o rubro isso, queridos amados, está o rubro e é algo para dizer, sinceramente, o nosso país está em situações deficitárias. Mas, entretanto, deixamos o peixe para vocês, para que possam comentar. Eu, por hoje, não tinha mais muito a dizer, além de deixar que vocês continuem a acompanhar a nossa programação. Queremos que continuem, comentem e também fiquem sempre informados da nossa programação. Ainda hoje, o meu colega entrará em ação mais logo e vocês terão ainda mais conteúdos, mais entretenimento para todos vocês. Agradeço a minha comunidade, agradeço aos meus amigos, agradeço aos meus pais, que, inclusive a minha mãe, que tem me dado forças, os meus irmãos. Agradeço a todos que me conhecem, senão vou ter seus nomes aqui, depois não vamos acabar. Uma outra coisa, na próxima segunda-feira traremos o rescaldo daquilo que foi acontecendo ao longo da semana. Hoje, eu dizia, o assunto de hoje foi inteiramente político. Se falamos, chabateamos, analisamos e vocês vão dizer o que acharam deste programa de hoje. Sou Elide Júlio, ou simplesmente o vosso conhecido Elide Hernandes, nos meandros do nosso canal. Fico por aqui até a próxima edição, se Deus quiser. E fique também na continuidade da programação da ASTV.